Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Esse é o Feito Luz e nós estamos aqui mais um momento para falarmos da palavra de Deus, para aprendermos com o Senhor, que é bom e humilde de coração. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração e assim eu volto com a ministração da palavra de Deus, em nome de Jesus. Bendito Deus, glorioso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, neste momento e te apresentamos as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, toda e qualquer palavra torpe que saíram dos nossos lábios. Queremos entrar na Tua presença neste momento, Senhor, recebermos, ó Deus, a revelação, o entendimento que vem do Senhor. Abra os olhos, ó Pai, os olhos espirituais, os olhos do entendimento e fale conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Repreendemos toda e qualquer ação maligna, determinando a saída de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Feito Luz. Você pode se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho e toda vez que eu tiver um novo vídeo, assim você vai poder participar comigo, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Quero que você, por favor, abra a sua Bíblia, se possível for, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 30, que vai ser aí a nossa meditação de hoje, em nome de Jesus, tá bom? Eita, o que foi que aconteceu? Engasguei comigo mesma. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Capítulo 30 do livro de Gênesis, só o primeiro versículo. Vou ler com vocês e depois nós vamos meditar. Diz assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Raquel estava desesperada, já tinha casado, estava ali, né, bem casada com o Jacó, e todos nós sabemos a história aí, que foi quando o Labão coloca a irmã mais velha no lugar dela, da Raquel. Pai do Senhor, irmã Cláudia, Pai do Senhor, irmã Xênia, Gênesis capítulo de número 30, tá bom? É a nossa meditação de hoje, em nome de Jesus. Então, o Jacó, ele se deita com a Lia, quando acorda pela manhã, vê que ele não tinha se deitado com Raquel, e sim com Lia. Ali ele vai reclamar, o Labão diz a ele: olha, trabalha mais 14 anos e você vai ter também a Raquel como sua esposa, porque aqui a lei é essa, tem que casar a mais velha, depois a mais nova. E ele casou com as duas irmãs. A Bíblia fala que Raquel era a mulher amada de Jacó. Jacó tinha um amor muito grande por ela, mas ela tinha um problema muito sério, ela era estéril. Já Lia, por sua vez, Deus foi muito grato, generoso com Lia, dando a ela filhos. Uma vez que ela não tinha o amor do marido, ela pôde pelo menos se realizar como mulher, como mãe. E ela tem ali alguns filhos dele. E a Bíblia diz que Raquel viu o tempo passar e nada dela engravidar. E ela passou a ter inveja da irmã. Inveja em que sentido? Porque ela também queria ser mãe e ela não conseguia. Aí no versículo 30, no capítulo 30, versículo 1, você vai ver que ela pega o Jacó, põe na parede e diz: me dá filho, senão eu morro. O problema não era Jacó, porque Jacó já tinha engravidado tanto a Lia como as suas criadas, que Lia já tinha dado outras criadas para ele se deitar. Então, você vai observar que o desespero de Raquel, a incerteza, as decepções, a angústia que ela vivia, principalmente as frustrações, por ela não conseguir se realizar na maternidade, ela foi descontar no Jacó. E ela passou a reclamar. Imagine que ela ficava o tempo todo mês. Quando ela não engravidava, a menstruação dela vinha, ela ficava reclamando. E às vezes eu imagino, né, a gente tem essa liberdade que o próprio Deus nos dá, de quando estamos estudando a palavra de Deus, a gente ter essa capacidade de se colocar, vamos supor, ali. Eu imagino que Raquel vivia reclamando. Mas reclamando como? Reclamando até mesmo de Deus. Ela não entendia o porquê que a irmã tinha filhos e ela não. Quantas são as vezes que nós também passamos por esse momento?
Nós não somos diferentes de Raquel. Quantas são as vezes que nós nos queixamos, que nós reclamamos, que nós chegamos diante de Deus para dizer, ah, Deus, por que que fulano tem e eu não tenho? Por que que fulano não é tão santo como eu? Porque às vezes a gente se acha muito mais espiritual do que outras pessoas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode se tornar um problemão quando você se acha muito mais perfeito. A Bíblia diz que todos nós falhamos, todos nós pecamos. Aquele que não tiver o pecado, que atire a primeira pedra. Então nós não podemos ficar achando que nós somos perfeitos, que nós somos injustiçados, que Deus não nos abençoa porque isso é injustiça. Não. A própria Bíblia diz de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Raquel, ela já tinha o privilégio de ser a mulher amada por Jacó. Já Lia, ela não era amada, ela foi ali colocada, ele casou, ele continuou o relacionamento com ela, porque o pai a colocou ali como mulher dele. Não foi perguntado a Lia se ela queria aquilo, não foi perguntado a Lia se ela tinha algum sentimento por Jacó, se ela queria ter o marido da própria irmã, dividir o próprio cunhado. Talvez ela nem tenha sido perguntada sobre isso. Alguém não, talvez o Labão não tenha nem chegado a dizer ali, olha Lia, nós vamos fazer isso, combinado com ela o que aconteceria. Simplesmente pegou a moça e colocou para se deitar com o cunhado, que se deitou, consumou ali o casamento, mas ela também tinha as frustrações dela. Mas vocês podem notar que você não vai ver nessas histórias Lia reclamar de alguma coisa. Pelo contrário, ela foi agraciada por Deus, porque ela não tinha o amor do marido, porque o amor dele era de Raquel, mas ela foi agraciada com a maternidade, ela dava filhos a ele. Então, nesse sentido, ela tinha a atenção dele de alguma forma. E Raquel, apesar de ser a mulher principal, a esposa dele mesmo, ela tinha uma inveja da irmã, porque ela achava que a irmã era mais privilegiada do que ela por dar filhos. Às vezes, irmãos, nós estamos perdendo a chance de glorificar mais a Deus. Porque às vezes tem pessoas que têm, de fato, coisas que você até desejaria ter, que você até quer ter. Mas talvez essa pessoa não tenha a paz que você tem. Talvez essa pessoa não tenha a intimidade que você tem com Deus. Talvez essa pessoa não tenha o privilégio de ouvir a voz do Senhor como você ouve. E às vezes a gente se vê reclamando, a gente reclama porque não tem roupa, a gente reclama porque não tem dinheiro para fazer a unha, a gente reclama porque não tem dinheiro para ir no salão, a gente reclama porque ainda não tem a casa própria. A pastora está falando, eu estou falando também de mim mesma. Quantas são as vezes que eu fico também reclamando, ah, Deus, eu não entendo, porque eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo. E Deus fala comigo, calma. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo vai chegar na hora certa. Você tem o suficiente para se manter. Você tem o suficiente porque eu tenho suprido as suas necessidades. A reclamação é algo que entristece muito ao Espírito Santo. E cuidado, porque em Tessalonicenses a Bíblia diz que nós não devemos entristecer ao Espírito Santo. Pelo contrário, nós devemos alegrá-lo, porque é Ele que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, ao invés de reclamarmos, de começarmos a falar porque eu não tenho a vida que eu queria, vamos começar a orar. Olha o que Raquel faz no momento de desespero. Ela chega para o Jacó e diz, me dê filho, senão eu morro. No versículo 2, capítulo 30 de Gênesis, eu vou ler o versículo 1 e o 2. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Aí ele vai dizer no versículo 2, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Ela chegou a irritar o marido. Essa reclamação dela aqui já vinha, de tempo. Não foi uma reclamação isolada, não. Não foi a primeira vez. Ela já vinha fazendo isso há tempo. Cuidado.
Porque a murmuração é algo que entristece a Deus. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2 que nós não devemos nos queixar um dos outros. Nós devemos orar. Porque eu vou até abrir, se vocês quiserem, vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí também. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim. Estou lendo na Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? Porque eu estou usando a Bíblia normal aqui e a Bíblia na linguagem de hoje para ler esses versículos que eu vou acrescentar aqui na mensagem. Capítulo 2, versículo 14, diz assim: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Tá vendo? A Bíblia manda nós fazermos tudo sem queixas e sem discussões. Para que não venhamos a tropeçar, dar mau exemplo, mau testemunho. E a Bíblia diz ainda aí, vou ler de novo o versículo 15. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Olha que palavra é essa. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, eu estou dando mau testemunho, estou dando mau exemplo. Porque a própria Bíblia diz que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Então, quando eu começo a reclamar, principalmente quando a pessoa começa, irmãos, com esse hábito de murmurar, de reclamar, ela vai fazer isso no meio de qualquer pessoa. Imagine uma pessoa que está em uma empresa, vamos supor aqui Xênia. Xênia, ela é enfermeira. Eu não sei se Xênia trabalha em um hospital público ou particular. A irmã Antônia também parece que é enfermeira. Eu não sei se elas trabalham em hospitais públicos ou particular, mas eu creio que deve ser em hospitais. Depois elas escrevem aí para mim. Quando ela colocar, eu vou dizer. Mas vamos supor que ela trabalha em um hospital público. Né? Quando a gente precisa de ir em uma UPA, na emergência, a gente vê que há muita escassez ali. Escassez de material, escassez tem muita, a demanda é muito grande, às vezes tem poucas pessoas para trabalharem, né? Quando eu precisei levar a minha mãe na UPA recentemente, eu fiquei observando ali. É muita gente, ela falou que é filantrópico. Então é misto, né, Xênia? E aí eu sei que às vezes a demanda é grande demais e às vezes não tem material suficiente. Mas quando você se formou, que você escolheu a enfermagem como sua profissão, eu não sei se na sua formatura, se você é técnica, até no técnico, quando tem a formatura, deve ter o juramento. O seu juramento foi dado que você iria cuidar das pessoas. Que você iria dar sempre o seu melhor para aqueles que estivessem necessitando. Mas às vezes o salário não é bom. Às vezes as condições de trabalho também não é boa. Aí fica, vamos supor, vou dar o exemplo de Xênia, que foi quem me respondeu aqui. Xênia fica, porque esse lugar aqui é ruim, e porque essa equipe não presta, e porque esse pessoal aqui, essa administração, ela passa a reclamar o tempo todo. E quando você tem o hábito de reclamar, você começa a fazer disso, irmãos, algo rotineiro, algo que é normal, habitual. E você vai passar a reclamar até perto de pessoas que não podem ver você reclamar. Você fala, então tá, eu sou cristã, então eu tenho que fazer o quê? A Bíblia diz que em tudo você deve dar graças. Então a gente precisa de fato colocar a palavra em prática. Imagine, eu casei, eu tenho minha casa para cuidar. Aí imagine, todo santo dia eu levanto, porque todo dia tem que limpar a casa, porque todo dia tem que lavar banheiro. Eu fiz isso tudo hoje. Eu levantei 7 horas da manhã, acordei antes, mas aí a gente vai, fica ali, ora um pouquinho, aí levantei, limpei. E todo dia a mesma coisa, tem que limpar quarto, eu tenho um cachorro aqui. E às vezes, quando a gente sai que deixa ele vai e mija dentro da casa, porque ele fica ali, acho que ele quer tipo assim, minha mãe não tá aqui, eu vou fazer o que eu quiser. E aí eu tenho que ir lá, procurar o lugar onde ele fez xixi, passar pano todo santo dia, eu não tenho criança em casa.
Mas todo dia eu passo pano na casa. Todo dia eu lavo o banheiro. Todo dia eu limpo a área. Se eu tiver que sair e eu não limpar antes, quando eu voltar eu sei que eu vou limpar. Se Kézia não estiver em casa para fazer, eu vou ter que fazer. Imagine eu ter que fazer isso tudo todo santo dia reclamando. Imagine eu levantar e olhar para a cara do meu marido e dizer assim, poxa, hoje de novo eu tenho que fazer comida. É por isso que às vezes, irmãos, Deus não dá a bênção. Porque a murmuração pode estar atrapalhando o agir de Deus na sua vida, como atrapalhou na vida de Raquel. Ao invés de você reclamar, você deve levar as suas petições ao Senhor em oração. A própria Bíblia diz isso. Não reclame, não fique murmurando, mas ore. Troque a murmuração pela oração. Lá em Tiago, se você puder, abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1 também. Anotem, tá bom? Porque esses versículos eu não anotei aí na descrição do vídeo. Eu estou dando para vocês aqui. Tiago, capítulo 1. Vocês podem abrir aí que nós vamos ler. Versículo 4, do 2 ao 4. Eu vou ler do 2 ao 4. Diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Olha que bonito. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando o quê? Em nada. Então, o que ele quer dizer aí? Que você deve se alegrar por estar passando pelas provações. Quantos anos Sara esperou para ser mãe? Muitos anos. Quantos anos Ana esperou também para ser mãe? Muitos anos. A Bíblia diz que o Elcana, quando ela vai falar com ele diz, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. 10 filhos, se ele já tinha 10 filhos com Penina, eu imagino que é um filho por ano, porque são 9 meses de gravidez. Então, é um filho por ano. 10 anos já tinha se passado e Ana não conseguia engravidar. Ela reclamava com Penina, aproveitava-se dessa reclamação para humilhá-la. Reclamava de Elcana, ele aproveitava a situação para se exibir, dizer que ele era melhor do que ela, estava reclamando de barriga cheia. Reclamava com o sacerdote Eli e ele a tinha como embriagada. Você é uma mulher que reclama demais. Ana resolveu o quê? Dobrar o joelho e falar com Deus. Deus deu para ela o filho? Deu. Raquel era para ter feito isso, não ficar apertando o juízo de Jacó. Invejando aquilo que a irmã tinha, ela podia ter parado e pensado. A minha irmã tem filhos, mas eu sou a esposa amada, eu sou a mulher amada dele. Eu sou a mulher com quem ele quis realmente casar. Ele não casou comigo por engano. Ele casou com ela sim, se deitou com ela por engano, mas eu fui escolhida. Ela era privilegiada, mas a murmuração cegava isso nela. Não fazia com que ela visse os privilégios que ela tinha. E ela atacava o Jacó e a irmã, ao invés de procurar orar. Não ataque ninguém pelas suas frustrações. Se hoje você não tem o que você quer ter, me perdoe. Na maioria das vezes a culpa é nossa mesma. Muitas das vezes somos tomados pelo acomodismo, pelo conformismo, porque eu me conformo. Não, eu não vou me conformar. A própria Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a força do seu pensamento, do seu entendimento. Então, eu não vou me conformar, mas eu vou lutar para ter aquilo que é meu e eu vou parar de reclamar. Quando eu tiver alguma necessidade, eu vou dobrar meu joelho e passar para Deus. A Bíblia diz, clame a mim e eu respondeste. Então, clame ao Senhor e Ele há de responder às suas súplicas, às suas orações, em nome de Jesus. Para finalizar, eu quero que você abra no Salmo 34. É só para finalizar aí, Salmo 34. Eu vou ler o versículo de número 1. 34, versículo 1 diz assim: E sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. De novo, eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Por quê?
Porque se você louva ao Senhor, Deus se alegra disso. E quando ele se alegra, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você alegra a Deus, de que maneira eu posso alegrar a Deus? Parar de reclamar, de murmurar e passar a louvar mais ao Senhor. Comece pela fé a profetizar a bênção na sua vida. Comece a louvar pelo milagre que você tanto espera. Se você se queixar, se você ficar, eu não aguento mais, eu vou dar um ponto final, eu vou fazer isso, você não pode agir dessa forma. Porque se você age assim, você está atrapalhando o agir de Deus. Lembre que a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. Na hora certa, no momento de Deus, Ele vai ministrar a bênção e entregar nas suas mãos, em nome de Jesus. Então, pare de reclamar e comece a orar e a louvar a Deus, porque a sua bênção já está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus. Bendito Deus e glorioso Pai, eu entro na tua presença, Senhor, neste momento. Te apresento a vida do teu povo, da tua igreja, a vida desta pessoa que parou nesse momento para ouvir essa palavra. Obrigada, Senhor, por tuas servas que estão comigo aqui todos os dias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ouve e responde às nossas orações. Meu Deus, nos guia agora neste momento de oração, porque nós pedimos a Ti, em primeiro lugar, perdão. Perdão pelas murmurações, pelas queixas, pelas reclamações. Quantas são as vezes que já amanhecemos, ó Deus, reclamando. Reclamamos porque está chovendo, reclamamos porque está com calor, reclamamos porque moramos em uma rua barulhenta, reclamamos porque moramos em um bairro que não queremos morar, quando na verdade, Senhor, a Tua palavra nos manda em tudo darmos graças. Nos perdoe, Senhor, por falta de vigilância nossa, quantos maus exemplos ou maus testemunhos nós passamos para outras pessoas. Que possamos, ó Deus, orar agora neste momento para que o Senhor cerre os nossos lábios, colocando nele o guarda do Senhor, para quê? Para que não venhamos a pecar contra Ti com as nossas palavras. Eu vou usar a autoridade que há no nome de Jesus agora, nesse momento, para determinar e exigir a saída de todo o mal. Eu vou orar neste momento para que todo espírito de enfermidade, demônio, você que está agindo na circulação, você que está colocando o aumento, a alteração na pressão, você que está agindo com o diabetes, você que está agindo aí, colocando essa pessoa acamada, paralisando ela, eu te repreendo agora. Espírito do diabo, solte. Se foi algum trabalho feito, se foi alguma coisa, se foi até descuido mesmo da pessoa, eu repreendo agora toda a sua ação maligna e mando que vá embora. Saia do alto da cabeça à planta dos pés, saia com toda a sua bactéria, com todo o seu mal, em nome de Jesus. Eu determino agora a cura, eu determino agora que esse corpo fique sarado e, em nome de Jesus, restaurado para a glória do Senhor. Deus visita o lar desta pessoa, eu repreendo o espírito do vício, o espírito da rebeldia, o espírito do adultério, da separação, das brigas, das contendas, do ciúme. Eu repreendo todo o mal e eu digo, diabo, sai, tire a sua mão suja deste casamento, dessa família, em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos a vida de todos aqui presentes, daqueles que estão inscritos no Feito Luz, que o Senhor visite um a um, para que a bênção do Senhor esteja com eles durante toda esta semana. Eu ministro uma palavra, Senhor, de bênção na vida de todos, que eles parem de reclamar, que eles passem a orar, e se eles assim fizerem, toda sorte de bênção virá a eles e os alcançará em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Começamos mais uma semana com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa assim abençoar cada um de vocês. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado toda vez que eu pôr um novo vídeo, tá bom? Quero que vocês continuem firme e forte. Amanhã, se Deus quiser e assim permitir, estaremos aqui no mesmo horário a partir das 16 horas. Hoje eu entrei um pouco mais cedo, eu estou vendo aqui, mas Deus está no controle e na direção de tudo. Mas amanhã a partir das 16 horas, tá bom?
conto com a presença de todos vocês. Irmãs que estão aqui comigo no chat, que Deus abençoe. Irmã Cláudia, irmã Xene, irmã Antônia, irmã Angélica, irmã Isabel, irmã Minamara, todas vocês. Aqueles que estão aqui, que eu não consegui ver o nome, que Deus abençoe você também poderosamente. Fica na paz, volto com vocês amanhã, se Deus quiser assim permitir, a partir das 16 horas. Não esqueça, pare de reclamar e vá orar em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, tchau.